Olá, Olá, tudo bem? Vocês? tudo. Vou botar o fone aqui que eu acho que vai ficar melhor. Oi, Fábia. Tudo bem? Tudo bem, Flavinha? Tá conectando o som ainda. Ah, tá. Correria, né, meninas? Como é que tira aqui? Correria. Ah, como é que tira aqui? Eu não sei, mãe. Me mostra. Já tá com som agora, Flávia. Agora tá. Tá. A gente está te ouvindo, Flávia. Tudo Eu bom, pedi Flávia? pra ajuda aqui pra Rafaela. A gente tá aguardando as outras chegarem. E a Sofia, como é que tá? Tá bem. Tá grande já, a Sofia, né? Ela tá com o quê? 2 aninhos? 2 aninhos, ela. 2 anos e 4 meses. Ah. E as meninas estão com que idade? 15? Já fizeram... Então, depois vão fazer 13. Vão fazer 13. Ai, estou adiantando as coisas para você, claro. Daniel, aqui tá tudo certo? Vê se ela tá aqui tá tudo certo. Não, tem que ligar a câmera. Aqui. Aqui, ó. Ligou já. Tá ligado? É a Rosana. Oi, tia. É mais interessante que todas as crianças que estão ensinando os pais a mexerem, né? A gente realmente, tudo é novidade agora. Para eles, eles mexem rapidinho. É. É verdade. Esse é meio enrolada. Eu fico doidinha com esse Zoom. Dá um banho na gente, né? Dá um banho de tecnologia na gente. É mesmo. Verdade. Resolve em 2 tempos. É. Garrafão. Gente, eu já pensei na próxima receita que a gente vai fazer junto com as crianças, em pão diminuto. Ah, é? Agora vai ser salgado. Minha mãe fazia muito esse pão de minuto. E eles vão adorar, né? Porque dá para poder mexer da massa, tudo que dá para manipular, assim, eles gostam. Demais. Thelma. Boa tarde, querido. Tudo bem? Oi, Tudo bem, Beth? Tudo Graças bem, a Thelma? Deus. Voneide. Tudo bom, querida? Vai levar o celular. Pegar o quê? É, tem que pegar a máscara, peraí. Acho que nós teremos o Anselmo como pai, vai entrar. Tá. Não, ele mandou mensagem aqui para mim pedindo desculpa. Falando Ah, vai entrar não? Ah, que pena. É. Vamos com Deus. Beijo. Vai na benção. Vamos na benção. Tchau. Poxa, a Carol tá dizendo que tá sem Wi-Fi lá no Azul. É. Vamos ver se ela consegue entrar, né? Com dados móveis para sustentar o Zoom é bem mais difícil. Verdade. Thelma disse, meu áudio não está bom, só tenho imagem. Tá, mas você consegue ouvir, Thelma? Não. Não ouve? Ah, mas é Zoom, é Zoom. Então... A Carol tá conseguindo entrar. Ah, que bom.
Tudo bom, Ivanês, com você? Carol entrou. Oi, Dalva, agora dá para me ouvir. Ah, que bom. Tudo bem com você? Pedi ajuda. Tudo bem, graças a Deus. Pedi ajuda minha universitária aqui. Ah, com certeza. Luzinês, tudo está bem, graças a Deus. conectando. Ah, que bom, que bom. Todo mundo com saúde, né? Boa tarde. É. Boa tarde. Mary, acho que é a Mary está entrando aí. Mary tá sem som. Boa tarde, minhas irmãs. Tudo bem? Boa tarde. Mary? Boa tarde. Boa tarde. Como é que fica fechado? Vamos dar mais 3 minutinhos para começar? Acho que mais 3 minutinhos tá bom, né? Até 5 e 10, né? Sua comida, infelizmente, tá muito. Não sei por quê. Oi, Inês, boa tarde. Boa tarde. Sabão em pó. Olha aqui. Misericórdia. E Davi, Luzinês, tá bom? Tá aí pertinho? Tá ali brincando com os colegas Ah, no computador. Fiz essa época, viu? é. Eu chamei uma mãe, ela tá começando lá na igreja, a Juliana. Ela tem 3. Ai, ela é maravilhosa! Ela é. Piquititinhos, ela senta lá atrás com o esposo, não é? É. Uma linda! Mas ela disse que não sabe se vai conseguir, porque ela tem que arrumar, aprontar tudo antes se ela está tentando aprontar tudo antes das 17 horas. Vamos ver se ela vai conseguir. Realmente deve ser uma luta, né? E são muito pequenininhos, com certeza. Gente, Davi sabe mexer no Zoom mais que eu, sabe mexer no Teams mais que eu. Negócio sério. O Davi é ótimo. Ele no culto infantil, né? Ele realmente ele participa. Essa semana eu estava na aula do MBA e estava com o meu nome de Davi aqui no Teams. Aí ele que tinha mudado o nome, eu nem sei onde é que muda o nome. Ele tinha assistido a aula no meu notebook, aí ele mudou o nome aqui para Davi. Aí quando eu fui assistir a aula, estava o nome de Davi. Ele, durante a aula, ele muda o nome dele, ele muda a tela de fundo. Teve um dia que eu estava dando aula para ele, ele queria que eu botasse uma foto dele na tela, ele tirou a foto, mandou para mim pelo WhatsApp, vou poder colocar. Arrasa, um professor. Oi, Maria. A Maria aí, ó. Oi, Maria. Tudo bem? Felipe, Ele tá estava bom, me ensinando Maria? a mudar o fundo de tela no Teams. E aí você coloca a imagem que você quer atrás, tipo, coloca... Olha que Teams é mais difícil de mexer, hein? cenários diferentes. A escola dele agora está usando o Teams para dar aula. Ah, é? Tem gente que usa o Teams, porque algumas instituições estão usando como padrão, né? E no trabalho eu já utilizava o Teams mesmo.
No meu trabalho também. Mas eu confesso que eu não gosto muito, não. Eu prefiro o Zoom. É? É. Vamos lá, 5:10. A gente vai estar iniciando, então, agora a nossa reunião. Eu agradeço de coração a todas vocês que reservaram esse momento de um sábado para a gente poder estar aqui batendo esse papo. É de suma importância, tanto para nós como professores, como vocês como pais, né? Vou iniciar lendo aqui Provérbios 22:6, né? Que esse é o nosso intuito, instruir o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Que a gente possa sempre, o nosso único propósito é sempre estar dando o nosso melhor para as crianças, para que elas possam realmente guardar a palavra de Deus no coração delas. A gente vai estar orando. A gente vai estar orando agora e a gente vai dando a palavra para a Joyce, para que ela possa iniciar a nossa reunião. Antes de iniciar a reunião, desculpa, porque nem todas se conhecem, né? Aí apresenta o nome, né? Deixa eu só ler aqui. Guardei aqui, acabei. Apresenta, fala, ó, eu me chamo Jaqueline e Deus me deu José Mateus. Tá? Aí cada uma vai falando assim. Eu vou orar para a gente poder iniciar e a gente vai se apresentar assim, quem não se conhece ainda. Tá bom? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, nesse sábado, Senhor. Nesse momento, ó Pai, eu venho lhe pedir, ó Pai, uma bênção especial sobre a vida da Joyce, ó Pai. Amém. Que ela não venha falar dela, ó Pai, mas que ela venha falar da Tua palavra que venha de encontro aos nossos corações, Senhor. Seja abençoando a Tua serva, ó Pai, esconda ela atrás da Tua cruz, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser instrumentos em Tuas mãos, ó Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Então, vamos lá. Eu sou Jaqueline, eu sou da tia do pré-primário e Deus me deu José Mateus. Eu sou Marilene, eu sou tia do primário, né? Que são as crianças de 7, 8 anos, e Deus me deu o Emerson. Eu sou Dalva, eu sou da turma dos juniores, e Deus me deu Tiago, Lília e Jonas. Eu sou Beth, também sou tia dos juniores, e Deus me deu Giovana. A Giovana. Eu sou Carol, trabalho aqui com as crianças aqui da comunidade do Morro Azul, e Jesus me deu as crianças do Morro Azul, me deu Miguel e Isabelle. São muitos aqui. Louvo a Deus por essa oportunidade. Amém. Eu sou Rosana. Deus me deu Daniel e Luísa. Luzinei, que Deus me deu Silas e Davi. Eu sou Mari Ângela. Pode me chamar de Mari, que o nome é longo. Deus me deu Laura e Sofia. Eu sou Joyce. Deus me deu João Bernardo. Ivoneide. Oi, eu troquei de telefone com a Gabi. O telefone tá ruim. Tá. Eu sou a Ivoneide e Deus me deu a Gabriele. Jane. Oi. Olá, meninas. A graça e a paz do Senhor. Eu sou a Rejane, mãe de 5 bênçãos, mas as meninas mais novas que participam do culto com a gente é a Caiane e a Roberta. Flávia. Eu sou Flávia e Deus me deu Eduarda, Rafaela e Sofia. Flávia. Maria. Maria.
Oi, Maria. Apresenta seus filhos, Maria. Acho que ela não está ouvindo. Acho que ela não está ouvindo. Thelma, você está ouvindo? Thelma, está ouvindo? Acho que a Thelma está com dificuldade no áudio. Ela colocou no chat que ela não vai conseguir falar, eu acho. Ela está ouvindo, eu acho. A Thelma é a mãe da Maria Eduarda, a gente chama de Duda, e a Maria, ela é a mãe do Felipe. Joyce, está com a palavra. Graça e paz, queridas. É uma alegria enorme estar com vocês nessa tarde. É uma alegria e também é uma grande responsabilidade. Eu, antes de qualquer coisa, quero dizer para vocês que nós temos um grande desafio e nós todas estamos no mesmo barco, nesse desafio de criar os nossos filhos para a glória de Deus, né? E todas nós, não pense aqui que cada uma de nós, né, acha que sabe de tudo, nós estamos a todo dia aprendendo com o Senhor, aprendendo com os nossos filhos, aprendendo com a palavra de Deus, como a gente deve se portar nesses dias tão difíceis. Hoje a gente olha essa geração e ela é muito diferente da geração. Cuidado, hein, Dani? Cuidado, hein, Dani? Principalmente o lado de lá. Né? É uma nova cultura, estamos inseridos em novos tempos, mas a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda. Eu queria que você me ajudasse também em oração, porque tem alguém ligando para mim aqui insistentemente. E toda hora o telefone quer mutar. Então, eu não sei nem o que fazer. Ah lá, o áudio está ruim. Eu acho que deu alguma coisa no seu áudio, Joyce. Ficou muito baixinho. Estão me ouvindo? Tem alguém que quer falar, não sei, só Jesus. Mas deve ter alguém ligando, né? Ligando direto. Então, amadas, eu pedi ao Senhor uma palavra e eu queria que a gente pudesse, quem estiver aí, né? Eu queria que a gente... Em João, capítulo 6. E a gente vai falar sobre um sinal milagroso e dentro disso a gente vai espanar algumas coisas. Nós vamos falar o que Deus tem ministrado ao meu coração, ao coração de algumas mães também nesse tempo. João, capítulo 6, eu vou estar lendo, tá, queridas? Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, os fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fazia, disseram: este verdadeiramente
é o profeta que devia vir ao mundo. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações essa tarde, é a minha oração. Amém. Queridas, quando veio esse recado, né, veio esse pedido para que eu trouxesse uma palavra, algo brotou no meu coração, porque nossos filhos, eles nasceram com um propósito. Nossos filhos, eles foram gerados, nossos filhos têm características próprias e a qual o próprio Senhor colocou neles. Essas características servem e servirão para um propósito divino na vida deles. E nós, como mães, nós, como pais e mães, nós precisamos ser aqueles que conduzem, aqueles que levam o nosso filho ao caminho, o caminho que é Cristo. É interessante que essa passagem diz que Jesus, ele havia, então, ele atravessou o mar da Galileia e tinha uma numerosa multidão visto os sinais de Jesus, o que Jesus estava fazendo. E essa numerosa multidão, ela seguia Jesus. A passagem diz aqui no capítulo 6, no versículo 2, que Jesus curava os enfermos, Jesus fazia milagres, as multidões, elas estavam ali. É interessante que nós, como mães, a gente sempre fala isso, né? A gente fala assim, meu filho, mãe, todo mundo faz, mas a gente sempre fala, mas você não é todo mundo, você não é a multidão. Os nossos filhos, você não é todo mundo. E muitas vezes os nossos filhos, eles querem se portar como uma multidão, né? Como todo mundo faz, como todo mundo fala, o que todo mundo vê, o que todo mundo veste. Então, muitas vezes, nós estamos numa contramão, né? Como os pais, nós precisamos estar muito atentos se os nossos filhos estão como a multidão. Mas algo interessante que ocorre aqui é que Jesus, ele via essa multidão. Jesus, então, ele prestou atenção que havia nessa multidão. Eles já estavam há um tempo seguindo a Jesus e eles estavam já com fome, né? Então, Jesus, ele então ergueu os olhos, ele viu essa grande multidão. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui é que Jesus, ele vê a necessidade. O que eu quero dizer para nós, mães, é que nós precisamos olhar os nossos filhos e ver as necessidades deles. Nesse exato momento aqui, Jesus está falando que eles precisavam de alimento. Eles precisavam se alimentar. E nós, como mães, nós precisamos olhar os nossos filhos e ver a necessidade que eles estão no momento. Existem momentos que existe necessidade de alimento, né? A gente, naquela correria, faz o almoço, faz o lanche, janta, a gente sempre está olhando isso tudo. Mas existem outras necessidades que os nossos filhos, eles podem estar precisando. Jesus, então, ele estava aqui atento à necessidade da multidão. Então, minhas lindas, o que a gente precisa, primeiro ponto que eu quero deixar aqui, estejamos atentos às necessidades dos nossos filhos. Muitas vezes o seu filho, ele não vai estar com a necessidade do alimento físico, mas o seu filho vai estar com uma necessidade de um abraço seu. Seu filho vai estar com a necessidade de uma palavra de incentivo sua. O seu filho, de repente, vai estar com a necessidade de que você leia mais a Bíblia com ele. De que você ore com ele. E é interessante que Jesus, ele ao mesmo tempo que Jesus, ele estava sempre com muitas pessoas, Jesus, ele é aquele que ele é exclusivo. E os nossos filhos, aquelas que têm mais filhos, né? Tem aqui mãezinhas com mais filhos. Como é difícil nos dividirmos. Porque cada filho, é o que diz, eu só tenho umzinho, mas falam que cada filho é único, né? Cada um tem suas necessidades, tem seus desejos, mas Jesus, ele estava atento à necessidade da multidão. Eu, como mãe, eu preciso estar atenta à necessidade do João. Eu preciso estar vendo se meu filho, na hora de dormir, não está conseguindo dormir direito. Por quê? Muitas vezes passou o dia inteiro no joguinho, está com a mente... Irmãos, são detalhes. Eu fico pensando e olhando e falo, meu Deus, quantos detalhes.
Nós precisamos estar atentos à necessidade dos nossos filhos. E nós estamos agora, queridas mamães, num tempo em que nós estamos sendo exigidas o triplo. Porque antes a gente acordava de manhã, era aquela correria, levava para o colégio, voltava. Agora nós somos mães do lar, nós somos professoras também. E fora isso tudo, principalmente precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, nós estamos vivendo dias de mães, muitas vezes muito cansadas. E eu quero dizer para você, mãe, vinde a mim, Jesus disse, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, Amém. e eu vos aliviarei. Amém. Eu digo isso de todo o coração para você, porque essa semana foi uma semana de prova para o João. E assim, foi uma semana muito difícil, porque o João estava nervoso na hora de fazer a prova. E teve hora que eu tive que ser mais firme. E, ao mesmo tempo, depois eu abracei. Irmãos, como é difícil ser mãe. Então, eu me coloco também Eu entendo o que você está passando. Porque nós precisamos ter esse equilíbrio, ter essa sabedoria que não pode vir de nós, precisa vir do Senhor. Então, que nós possamos ser essas mães que pedem ao Senhor, Senhor, me dá mais sabedoria. Eu preciso dessa sabedoria neste tempo difícil. E nós, como mães, estamos também sendo muito exigidas porque nós estamos com nossos filhos 24 horas dentro de casa. E, queridas, o que eu tenho visto como mãe, meu filho tem 7 anos, é que a televisão ela faz um desserviço aos nossos filhos. Eu não sei você, mas eu vejo assim, vamos supor, eu coloco no Discovery Kids, eu coloco naquela... É Detetive do Prédio Azul, só tem bruxaria, só tem magia. Irmãos, a gente fala que não, mas são valores do mundo que vão sendo inseridos dentro dos nossos filhos, na cabecinha das nossas crianças. Jogos. Eu estava vendo, essa semana eu comecei com meu esposo, eu falei assim, agora aqui em casa vai ter hora para jogar. Por quê? João, desculpa eu falar, porque sem minhas testemunhas, eu estou dando um pouco do testemunho do que acontece, eu acho que com algumas mamãezinhas também. Estava difícil para dormir, porque a mente, tantas horas jogando, a mente vai ficando, né? E aí, o que os jogos fazem muitas vezes? Os jogos só tem morte, gente. Fulano que matou fulano conseguiu a vida, salvou e morreu. Irmãos, aí nessa semana eu peguei um joguinho de João, falei, deixa eu ver com você. E tava lá num chat, e eu fico de olho nos chats, porque é um perigo ali, né, para os pedófilos. Eu fico de olho nos chats dos jogos. E um menino soltou um baita palavrão ali. E eu olhei aquilo, aí o João, mãe, o que é aquilo? Cascalho, vocês sabem qual é? Cascalho. Eu falei, meu Deus! Aí o João, mãe, o que é isso? Eu falei, filho, isso é um palavrão horrível. Isso é um palavrão horrível. Então, irmãos, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar vigilante, porque por mais que diga que não, o inimigo vem sorrateiro em coisas que parecem ser tão inofensivas. E os nossos filhos, eles vão, sem querer, assimilando essas coisas que são tão nocivas para ele. Então, meus amados, essa é uma luta minha e sua, cada um com a sua, mas voltando para o texto, Jesus estava atento. Jesus estava atento à necessidade da multidão. Qual é a necessidade do seu filho hoje? Você e eu, nós precisamos estar atentos à necessidade dos nossos filhos. Às vezes, a necessidade do nosso filho vai ser mais a nossa atenção. De repente, a necessidade do nosso filho vai ser a gente parar para ler ainda mais a palavra de Deus, estar mais com tempo com eles. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela disse que uma mãe foi procurar ela, né? Foi procurá-la. E ela falou, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu acabo de fazer uma coisa, eu não lembro do que eu fiz. Eu não lembro do que eu fiz. E aí ela começou a conversar com essa mãe, e aí ela verificou, a psicóloga, que essa mãe não estava se dando conta de que fazia. Ela pegava um brinquedo,
botava o brinquedo no lugar e esquecia. Por quê? Estava fazendo tudo no automático. Então, muitas vezes, nossos filhos estão crescendo, à nossa vista, estamos no automático. Eu acordo de manhã, eu ponho café, eu arrumo a casa, e eu tenho que fazer o exercício, que ele vai ter a aula daqui a pouco. Nós estamos no automático. E os nossos filhos estão crescendo e a gente não está se dando conta. Então, queridas, para mim, essa palavra é para mim também, nós possamos estar atentos às necessidades dos nossos filhos, nós possamos nos dar conta. Jesus, então, em seguida, aqui nesse texto, ele vai, então, para um discípulo, e ele testa esse discípulo, e ele fala da seguinte forma, ele olha a grande multidão, e Jesus fala para Filipe, onde compraremos pães, né? Para dar de comer? Mas Jesus já sabia o que ia acontecer, né? Então, o que eu quero te dizer é que antes de qualquer coisa, mãe, Deus conhece a sua necessidade. Deus conhece a dificuldade que muitas vezes a gente passa. Muitas mães, a grande dificuldade é uma palavrinha pequena chamada paciência. Não tem mais tido paciência. Nós estamos há tantos meses dentro de casa que chega uma hora que a gente grita, chega uma hora que a gente pega o chinelo, voa com o chinelo, chega uma hora que a gente dá um grito que até assusta o cachorro que está do lado. Nós estamos vivendo assim. E Jesus, ele já sabia do que ia fazer. Jesus nos conhece a fundo mais do que ninguém. Jesus, então, ele faz essa pergunta para Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Né? E às vezes, queridos, a gente está preocupado, né? Ai, onde que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? E eu quero dizer para você, mãe, Jesus tem resposta para todas as Aleluia. Amém. Amém. Todas as nossas indagações. Jesus vai ter resposta. Senhor, como é que eu vou pagar o colégio do meu filho? Jesus tem resposta. Senhor, como é que vai ser agora esse mês? Como é que vai ser? Jesus tem resposta. Senhor, meu filho está tão desobediente, como é que eu vou fazer? Jesus tem resposta através da palavra. Queridas, tem um texto que assim me tocou muito esses dias, que ela diz o seguinte, deixa eu pegar aqui o texto, aqui é tanto texto aqui que eu juntei, aqui. Provérbios 11:16, ele diz assim, que a mulher bondosa conquista o respeito. Tudo que a gente quer como mãe é ser respeitada. E às vezes a gente acha que o respeito vai vir no grito, né? Que o respeito vai vir no cinto, que o respeito vai vir... O respeito, a Bíblia diz, a mulher bondosa, né? Conquista o respeito. Provérbios 11:16. Nós precisamos ser essas mulheres bondosas, que conquistam o respeito. E às vezes a gente fala, você vai ter que me respeitar, né? É na bondade. É na bondade. Existem coisas que os nossos filhos, muitas vezes, eles vão ter vergonha de nos falar. Entendeu? Eu estava deitada na cama, o João me contou uma coisa do pré-1. Eu falei, João, por que você não me contou isso antes, meu filho? Ele, eu fiquei com medo, mãe, de você brigar comigo. E eu falei com meu filho, filho, depois de Deus, o papai e a mamãe são seus melhores amigos. Você pode contar o que for. Mãe, se os nossos filhos tiverem dificuldade de nos contar as coisas, o que será deles? Nós precisamos ser pessoas com que nossos filhos confiem, a contar até as coisas difíceis deles. Porque se ele não achar nós, qual é o tema do nosso estudo hoje? Quem chegará primeiro na vida do nosso filho?
Se não for a nós, ele vai se procurar quem? O colégio, o colega do colégio, que de repente vai ensinar tudo errado, mães que têm meninas. Daqui a pouco eu já vou ter que começar a ensinar algumas coisas para o João também, né? Daqui a pouco sobre sexualidade, daqui a pouco, senão daqui a pouco ele vai começar a aprender errado na escola. Mães, nós precisamos trazer nossos filhos para perto do nosso coração. E mais importante de tudo, os nossos filhos precisam conhecer a Jesus. Amém. Então, queridas, Jesus então testa aqui o seu discípulo. Onde compraremos, né? O que? Jesus já sabe de tudo. Jesus sabe a resposta que nós não temos. Ele tem a resposta. Essa indagação sua pode ser respondida através de Jesus. E então, depois, mais à frente, você vê que André, outro discípulo, irmão de Simão Pedro, André, então, era aquele discípulo atento, estava atento. E André, ele prestou atenção em um menino. Olha como nós precisamos prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. André prestou atenção no menino, informou a Jesus. Existem crianças que até mesmo nós vamos ver que têm dons, que têm talentos, pessoas que você vai olhar e falar, nossa, esse menino dá para isso, esse menino, olha, nós precisamos prestar atenção àqueles que estão ao nosso redor. E André, então, informa a Jesus. Falou assim, ei, está aí um menino. Em algumas versões está assim, está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Gente, isso é lindo. André, presta atenção nessa criança. André, presta atenção nesse rapaz. Você já reparou que muitas vezes, glória a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja que ama as crianças. Nosso pastor, ele tem muita preocupação com as crianças. Uma das coisas que até mesmo eu procurei, eu vi que havia um ministério infantil unido, coeso. E quando eu entrei em Laranjeiras, me falaram que o nosso pastor gosta muito de investir nas crianças, né? E você que é mãe, você fica preocupada, né? Na questão do seu filho, de como aprender, né? De como... E eu vi, queridos, que na nossa igreja há essa preocupação. Então, nós precisamos valorizar, né, o que Deus tem colocado. Muitas vezes as professoras vão ver algo que, de repente, eu não estou vendo. Então, a tia Dalvinha, Joyce, presta atenção nisso no João. Você tem a Marilene, que é a professora, João ama. Tia Marilene, a tia dele, professora. Né? A tia Marilene pode me dar dica. Joyce, nós pais precisamos também estar abertos para feedback. Tem pais, irmãos, a igreja que eu era, um pai e uma mãe, uma vez meu pai chamou a atenção de um pai e uma mãe, e esse pai e essa mãe ficaram com raiva do pastor, ficaram com raiva da professora. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor um coração ensinável, amém? Então, amém. Se a tia Marilene está vendo alguma coisa esquisita no João, tia, pode falar comigo. Joyce, vem cá. Joyce, cuidado com isso que eu estou reparando no João. E o João falou uma mentirinha. Ó, João... Porque, irmãos, isso é um feedback do céu, né? Isso é assim, Senhor, eu quero ter esse coração ensinável, porque nós estamos todas aqui aprendendo. Então, queridos, André, né, irmão de Simão Pedro, ele estava ali de olho, ele prestou atenção naquele menino. E aquele menino não estava de mãos abanando. Primeiro, aquele menino foi enviado pela sua mãe para ver Jesus. Nós não sabemos se ela estava ali. Nós não sabemos se algum familiar estava ali com aquele menino. Eu só sei que aquele menino estava perto de Jesus. Aquele menino estava ali no meio da multidão. Irmãos, não há melhor lugar do que estarmos perto de Jesus.
Nós precisamos levar os nossos filhos para perto de Jesus. E o primeiro ponto aqui, segundo que eu quero deixar, que havia um menino ali. O menino foi notado. Eu quero te dizer que existem pessoas que estão notando os nossos filhos. Existem pessoas que estão vendo os nossos filhos. E nós precisamos fazer a diferença. Nós estamos vivendo dias de tão automático que às vezes não estamos prestando atenção. Então o menino estava ali. Olhos estavam vendo aquele rapaz. E aquele menino, ele queria aprender mais de Jesus. Esse menino podia estar no parquinho, esse menino podia estar brincando de bolinha, esse menino podia estar na praia, esse menino estava ali na multidão, querendo aprender mais de Jesus. Nós, pais, precisamos ser esses facilitadores até Jesus. E eu quero falar uma coisa para vocês que assim, eu já ministro há muito tempo ao meu coração. Às vezes a gente fala assim, eu vou levar o meu filho à igreja, ao culto infantil. Continue fazendo isso. Mas nós colocamos a responsabilidade toda sobre os professores. E eu quero dizer, mãezinha, que a responsabilidade de levar o nosso filho a Cristo é com a gente. Verdade, ali. É minha, de mãe, de pai. É nossa. Os professores são facilitadores. Mas aquela herança, aquela flecha que vai longe, eu é que vou, a mãe. E é interessante falar um pouquinho sobre a mãe judia. A mãe, ela tinha um papel muito importante na cultura judaica, né? A nossa cultura não é judaica, mas nós estudamos sobre a palavra de Deus. Então, a gente, em todo momento, se esbarra com a cultura. E a mãe, para você ter ideia, uma mãe que não é judia, se casasse com um homem judeu, o filho não é judeu. Mas se uma mãe judia cai com um homem não judeu, o filho é judeu. Por quê? O ensinamento é passado pela mãe. Todo o ensinamento da cultura é passado pela mãe. Nós temos essa responsabilidade de passar aos nossos filhos os ensinamentos. Olha essa bola alta aí, gente. Que a criança, desde a infância, ela faz parte, né, daquela cultura. É normal encontrar fatos inerentes a crianças, né? No judaísmo existia um grande amor por elas. Os filhos são herança de Elohim. É um salário, é um fruto do ventre. Salmo 127, 3, 4. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da juventude. Então, seus filhos são como flechas nas suas mãos. Você é uma guerreira, um guerreiro, né? E aí você vai vendo que os deveres das crianças está em obedecer os pais, né? Você vê na cultura, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Teve um dia que o João chegou para mim e falou assim, mãe, eu tô achando que eu não vou viver muito. Eu falei, meu filho, por quê, meu filho? Eu não tô obedecendo tanto, mãe, porque lembrando honra teu pai e tua mãe. Falei, meu filho, só mudar a rota, só mudar a rota. Então, começar a obedecer. Mas, assim, são as verdades, nossos filhos vão ouvindo. Então, nós precisamos passar a eles. E, queridos, um dos grandes erros, e uma coisa que eu quero falar de coração para vocês, que eu peço a Deus também misericórdia. Nós temos o hábito de levar o nosso filho à igreja, mas nós precisamos de levar os nossos filhos a Cristo. Bem. Nós precisamos ensinar as verdades do Senhor para os nossos filhos. E a cada dia, eu queria dar até um testemunho de algo que aconteceu comigo há 2 anos atrás. A tia do meu esposo faleceu, né? E o João tinha ela, só ela como... minha mãe, tem minha mãe, parte de mãe, e ela como vozinha. Na verdade, é uma avó entre aspas, porque na verdade é a tia do meu esposo que criou ele e o tio, né? Criaram meu esposo. Quando a tia Eliane faleceu, logo um mês depois morreu também nosso gatinho, o Lick. E eu lembro que o João ficou muito triste por um bom tempo. Ele chorava na noite, ele chorava.
Ele falava, eu tô com saudade da vovó Eliane. E um dia, ele chegou para mim e falou assim, mãe, quando a gente morrer, a gente vai para onde? Queridas, essas são oportunidades que Deus vai nos dando para que nós venhamos falar do plano de salvação para os nossos filhos. São esses questionamentos na cabecinha deles, é que é a hora da gente falar. E eu falei, Jesus, me dá sabedoria agora. E eu estava deitada na cama com ele, que ele já estava para dormir, e eu comecei a falar assim, filho, existe o céu, um lugar maravilhoso, a qual o Senhor preparou para nós. Ele existe o céu, mas existe um outro lugar também. Eu falei, existe o inferno. Irmãos, a gente tem que falar para os nossos filhos a verdade. A gente às vezes não quer falar, né? E eu falei, filho, para ir para o céu, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Aí comecei a falar do plano de salvação, o que Jesus fez, ele veio ao mundo, né? Ele não teve pecado algum, mas ele morreu pelos nossos pecados. Comecei a falar para João. E eu falei, e meu filho, para você ir para o céu, você tem que colocar sua confiança em Jesus. Entregar sua vida para Jesus. Ele falou para mim, ô mãe, eu não quero ir para aquele lugar quente não, para o inferno não. Falei, meu filho, é só entregar a vida para Jesus. Ele falou assim, mãe, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ali naquela noite, deitada na cama, irmãos, com 5 anos de idade. Eu falei, então eu vou orar, você vai repetir, João. Falei, Senhor, eu entrego minha vida a ti. E o João foi repetindo. No final da oração, irmãs, o João começou a gargalhar, a rir. Ele falou, mãe, aceitar Jesus é bom demais. Eu quero Jesus todo dia. A alegria do Espírito. A alegria de ter entregado a vidinha dele para Jesus. Aquela alegria. E, irmãs, isso tem que ser a nossa maior, desespero. Tem que ser que os nossos filhos permaneçam em Jesus, que eles tenham um encontro com Jesus. João é perfeito? Não. Nossos filhos são perfeitos? Não. Erram. Mas em Jesus nós encontramos perdão, amor, restauração. E amados e queridas, aqui a gente vai vendo que André percebeu essa criança. André percebeu esse menino. Esse menino não ficou desapercebido. Perceba seu filho. Seu filho tem dons e talentos natos dados pelo próprio Deus. O Senhor o dotou de características próprias para a glória dele. E aqui diz mais então. Ali então está um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero dizer que esse menino só tinha 5 pães e 2 peixinhos porque teve uma mãe que preparou este menino. Amém. Nós precisamos ser essas mães que preparam o nosso filho. Essa mãe, ela chegou ali, essa criança chegou ali não despreparada no meio da multidão. Porque a gente é mãe assim, né? Vou botar aqui uma aguinha na bolsa, vou botar um biscoito na bolsa, vou botar uma fruta, que vai que ele precisa. Mãe é assim, deixa eu botar aqui também alguma coisa. A bolsa da gente vive pesada. Porque a gente tem aquela visão, eles podem precisar de alguma coisa. Essa mãe preparou este menino. Então, o que eu quero dizer para nós, minhas lindas, nesse momento, é que nós precisamos ser mães precavidas. Nós precisamos preparar os nossos filhos. Nossos filhos, eles têm necessidades físicas, emocionais e necessidades espirituais. Amados, isso é muito sério. Nossos filhos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a andar com Deus. Geralmente, na correria do dia a dia, às vezes as pessoas esquecem de orar na hora do almoço. Tenhamos esse hábito de orar com os nossos filhos. Tenhamos esse hábito de orar na hora do almoço, no horário da janta, de agradecer o alimento. O que Deus tem nos dado.
Preparemos os nossos filhos para serem agentes de milagre. Gente, essa criança, ela foi um agente do milagre também. Jesus que fez o milagre. Mas esse menino estava com os 5 pães e 2 peixinhos. Nós precisamos, então, ensinar os nossos filhos. Deuteronômio diz algo tão lindo. Ensinai os mandamentos do Senhor a vossos filhos. Deuteronômio 11:19 diz assim. Conversando acerca deles quando estiverem sentados em casa. Olha, gente, aqui a hora dentro de casa na pandemia. Nos momentos em que estiveres andando pelo caminho, você está andando na rua, você dá uma maçã para alguma pessoa desprovida na rua, você está ensinando de Jesus para o teu filho, ensinando na rua. Nos momentos em que estiveres andando pelo caminho, ao deitardes, quando levantardes para um novo dia, o Senhor falando para nós, para que nós possamos ensinar os nossos filhos os mandamentos do Senhor. Deuteronômio 11:19. Marca na sua Bíblia, minha linda. Aí, você que pode. Então, esse menino, tão jovem, esse rapazinho, pôde ser agente de milagre, porque teve uma mãe preparada, precavida. Uma mãe que pensou que ele poderia precisar de algo. E que a gente não fique imaginando que nosso filho só precisa de roupa, que nosso filho só precisa do último videogame, que nosso filho precisa de um celular novo. Mas o que nossos filhos precisam desesperadamente é mais e mais da presença de Deus. E aqui, queridos, então Jesus, ele fazia o povo sentar. Jesus, então, manda todo mundo sentar. Eu quero dizer também para as mães que Deus é um Deus da ordem. Jesus é um Deus da ordem. Existem momentos em que nós vamos ter que ser mais assertivas. E não está errado isso, não. Nós vamos ser amorosas, bondosas para sermos respeitadas. Mas o Jesus é o Deus da ordem, você vê? Então, sente-se. Aquela multidão, toda sentada. Hoje a gente fala para o filho, menino, vem cá! Ah, mãe, não vou não! É uma desordem às vezes. Às vezes a nossa casa está uma desordem. Irmãs, nós precisamos botar ordem. Jesus é o Deus da ordem. E aqui diz, todos sentaram. E aí, então, assentaram-se, pois, os homens em número, em quase 5.000. Queridas, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Era muito mais gente. E então, Jesus tomou o pão, tendo dado graças. Eu quero dizer que nós mães, nós pais, nós precisamos tomar o pão de cada dia e dar graças e agradecer. Nossos filhos, eles têm que nos conhecer como pessoas gratas, não como mulheres murmuradoras. Eu digo que a murmuração, ela não combina com milagre, né? A murmuração, ela não tem como a fé agir no meio de murmuração. A fé é a certeza das coisas que se creem. A murmuração, ela impede o agir de Deus. Então, muitas vezes, o Senhor, ele está querendo que nós sejamos mulheres gratas. Mulheres que agradeçam. Você já agradeceu a Deus pelo seu filho? Já beijou? Já abraçou? Né? Já profetizou? Já fez um coraçãozinho para ele hoje? Mandou um beijo? Na verdade, os nossos filhos, eles querem sentir o amor de Deus. E vai ser através de nós um canal poderoso desse fluir de Deus para atingir a vida deles. Existe um grande homem chamado Spurgeon. Ele foi chamado como príncipe dos pregadores. E Spurgeon, ele teve uma mãe extremamente de oração. Se eu e você quisermos que nossos filhos sejam aqueles que marquem a sua geração, nós precisamos ser essas mulheres
de oração. Eu anotei aqui um versículo, que eu botei tanto versículo, agora não sei nem onde que eu coloquei ele aqui, que diz que Davi serviu a sua geração. Davi serviu a sua geração. Nossos filhos, eles precisam servir a sua geração. E essa mãe de Spurgeon, certa vez o pai de Spurgeon, ele estava muito ocupado, ele era pastor, e ele estava muito ocupado, e a tarefa de criar a família caía toda sobre a mãe, toda sobre ela. E o pai de Spurgeon se sentiu meio que frustrado, culpado, caramba, tá tudo sobre os ombros dela. Só que teve um dia que ele chegou em casa, o pai de Spurgeon, e a esposa estava ajoelhada, clamando, dizendo: Senhor, os meus filhos são teus. Os meus filhos são teus. E Spurgeon foi o grande pregador que foi um homem usado poderosamente por Deus. As impressões que Spurgeon carregou no decorrer do seu ministério, da sua mãe, os levou muito longe. E ele lembrava das orações. E algo que eu quero te dizer, querida, nossos filhos, eles vão muitas vezes olhar para nós. E eles não vão lembrar muitas vezes algumas coisas que falamos. Mas seu filho nunca vai esquecer o seu joelho dobrado. O seu filho nunca vai esquecer quando você coloca a mão sobre ele e você profetiza bênçãos sobre ele. O seu filho nunca vai esquecer quando ele vê você debruçada sobre a palavra de Deus, orando, lendo, se alimentando. O seu filho nunca vai esquecer. O seu filho, de repente, não vai se lembrar de algumas palavras que você disse. O seu filho não vai se lembrar de algumas coisas, porque a gente não lembra. Amém. Atos 13:36. Obrigada, Jaque. Ele simplesmente vai lembrar. A minha mãe orava por mim. A minha mãe profetizava bênçãos sobre mim. E essa mulher que preparou seu filho para um grande milagre, para ser um agente de milagre, eu imagino no coração dessa criança, vendo o que 5 pães e 2 peixinhos puderam fazer, alimentar uma multidão. Deus quer usar o seu filho para alimentar uma multidão. Meu Deus! Deus quer usar o seu filho para alimentar uma multidão de sedentos, uma multidão de famintos. E o seu filho precisa ver em mim, precisa ver em você, mãe, precisa ver em nós referências de mulheres que fazem a diferença na sua geração. A minha oração para você, mãe, é que você consiga, com a ajuda do Espírito Santo, adentrar o coração do seu filho e ter marcas preciosas do Espírito na vida do seu filho, não marcas de ferida, porque muitas pessoas levam marcas de ferida ao decorrer da vida, mas que você possa, ao decorrer da vida, levar marcas de amor, marcas do Espírito Santo, coisas que o Espírito Santo selou no seu coração ainda na infância, na tenra idade. Que o seu filho, que o meu filho, que os nossos filhos possam ser usados poderosamente nessa geração. Eu quero dizer para você e dizer para mim, a começar em mim, que os nossos filhos são uma herança e é uma responsabilidade que Deus me deu. Está aqui, ó, essa responsabilidade. Essa responsabilidade eu não posso dar para o meu pai. Eu não posso dar essa responsabilidade para minha vizinha. Eu não posso dar essa responsabilidade para minha irmã. Verdade. Essa responsabilidade é minha. Ela é minha. Muitas crianças nesse tempo têm sido marcadas, abusadas, porque os pais não têm sido guardiões dos seus filhos. Não têm cuidado da herança. Não deixe sua herança largada. Não deixe sua herança com qualquer um. Cuide da herança que Deus te deu. Ela vale muito. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro.
A alma do teu filho vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Não deixe essa vida ficar indo de A a B. Se saiba com quem seu filho anda. Saiba com quem ele fala. Olhe sim os chats, os e-mails, dê uma olhada. Peça ao Espírito Santo para te dar discernimento. É sua responsabilidade. Enquanto estiver debaixo do seu teto, essa responsabilidade é sua, mãe. É nossa. É interessante. Eu quero terminar falando para algumas mães que não têm a ajuda dos maridos. Tem mães que não têm. Tem aqui, de repente, pode ter alguma mãezinha que o esposo ou é separado, ou é viúva, ou então cuida de uma criança que chegou para você, são as mãezinhas do coração. São tantas mães que podem existir, né? Agora, mãezinha do coração, né? Um filho adotivo. E aqui diz em 2 Timóteo, que Paulo, falando a Timóteo, que diz assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. É interessante Aleluia. que essas mulheres, nós não sabemos se elas eram viúvas, o que aconteceu, nós não sabemos, mas essas mulheres souberam ensinar Timóteo uma fé não fingida. A gente não está aqui pregando para vocês perfeição, porque todas nós estamos dia a dia pedindo a Deus misericórdia, sabedoria para criar nossos filhos. Ninguém aqui bate, eu somos nada. Se não for o Senhor, tem dias que eu falo, Deus me dá sabedoria, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Mas aí Paulo diz, Paulo, eu me recordo e guardo a tua fé não fingida. A nossa fé não pode ser fingida. Amém. Não pode só estar na igreja. Domingo está na igreja, lá é lindo, mas em casa é o inferno. A nossa fé não pode ser fingida. E aí diz, apóstolo Paulo, assim como foi na tua avó, a tua avó Loide, na sua mãe Eunice, e vejo também você. Então, o nosso Deus é um Deus geracional. De geração em geração, Ele é Deus. De geração em geração. Então, que as nossas gerações futuras, elas possam colher o que a gente está plantando hoje. De repente, a gente já está plantando o que os nossos pais já plantaram. Que os nossos avós já plantaram. De repente, você, nova convertida, está começando em você essa geração poderosa na terra. Você vai colher, seu filho vai colher, seus netos vão colher, seus bisnetos vão colher, seus tataranetos vão colher. Até a volta de Jesus. E que nós possamos ser essas mulheres que fazem a diferença. E eu termino dizendo, quem chegará primeiro na vida do teu filho? Quem? Jesus. É o traficante no morro? É o amigo na escola? É o vizinho? É o pedófilo? Quem chegará primeiro? Que nós possamos dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, me ajuda. Que eu leve meu filho aos teus pés. Essa é a nossa oração. Eu queria orar. Eu posso orar por vocês, mãe? Eu também preciso. Ai, ser mãe é tão maravilhoso. Eu me emociono. Glória a Deus. Tanto em ser mãe, tanto 10 anos. E como é maravilhoso e transformador. Essa palavra falou profundamente no meu coração. Eu agradeço muito a oportunidade. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos como mães diante da tua presença. Não somos perfeitas, Senhor. É verdade, ó Deus. Às vezes não sabemos como agir. Verdade. Mas nos ajude, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Mães segundo o seu coração. Mães que levam os nossos filhos aos pés de Jesus. Mães que ensinam os nossos filhos o teu caminho. Mães que ajudam os nossos filhos a cumprirem o seu chamado. A servirem a sua geração. Senhor, fortalece cada mãe aqui nessa tarde. Cada braço cansado.
Amém. Senhor, renova as nossas forças. Dá-nos a tua sabedoria, sabedoria que vem do alto. Amém. Senhor, eu quero te Aleluia. pedir, Senhor Deus, que tu possas estar renovando as forças das tuas Renova-nos, filhas, Senhor, dando renova-nos. paciência para elas. Senhor, que da nossa boca não saia palavras de maldição, mas saiam palavras de Amém, bênção. Jesus. Que os nossos filhos se lembrem de nós orando, ajoelhadas orando por eles. Que nossos filhos se lembrem de nós lendo Bíblia. Que nossos filhos lembrem-se de nós sendo mulheres alegres, mulheres felizes e não mulheres rancorosas. Senhor, nos ajude a sermos mulheres, mães segundo o teu coração. Amém. Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, nos ajude. Pai, eu quero declarar que nossas casas pertencem ao Senhor Jesus. Que nossos filhos pertencem ao Senhor Jesus. E contra os nossos lares não vale nenhum encantamento, não vale nenhuma palavra de maldição, não vale nenhuma obra do inimigo. Senhor, nós repreendemos tudo aquilo que não vem de ti dentro das nossas casas. Nenhuma música, nenhuma playlist, nenhuma ensinamento da televisão, algo que possa estar, Senhor Deus, desvirtuando os nossos filhos. Deus, abre os nossos olhos. Dá-nos essa responsabilidade de guiarmos os nossos filhos e prepararmos os nossos filhos para serem homens e mulheres segundo o teu coração, Senhor. Nos ajude, Pai. Deus, eu quero te pedir em especial pelas nossas professoras tão maravilhosas, tão lindas. Senhor, nós te louvamos por cada uma, por esse departamento maravilhoso, pelo nosso pastor, pela nossa igreja. Senhor, obrigada por cada mãezinha, por cada criança. Visita cada uma delas agora, nas suas dificuldades, nas suas debilidades. Fortalece elas, levanta elas, Senhor. Amém. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Faça a tua vontade em nós. Amém. E que nós possamos, Senhor Deus, cumprir o nosso primeiro ministério. Amém. Que o Senhor se agrade de nós, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas. Nossa, que palavra abençoada, né? Acho que todas foram tocadas. Irmãos, a gente vai fazer um sorteio. Vou pedir para a Joyce falar um número de 1 a 14. Joyce, escolhe um número. 12. 12. Thelma. Roberto. Thelma foi sorteada. Você está com o livro aí para mostrar? A gente vai estar sorteando um livro que é muito bom. É o AEO, não é isso? Você está com ele aí, Dalva, para poder mostrar? Alguém está com ele aí? Estou aqui. Aí, ó, ele é maravilhoso. Então, a Thelma foi sorteada. No finalzinho, a gente vai estar fazendo outro sorteio. Irmãs, o nosso objetivo foi para realmente fazer essa pergunta, tanto para nós como professores, como para vocês, pais. Quem vai chegar primeiro ao nosso filho? Porque eu tenho um filho aqui jovem e eu vejo como é difícil. E muitas das vezes, não adianta a gente falar a palavra. E a nossa prática e a nossa maneira de agir fala, às vezes, muito mais. Então, que a gente possa realmente estar mostrando para os nossos filhos dentro de casa. Porque domingo na igreja é super fácil. E agora, com a quarentena, como foi difícil ter paciência, ter tranquilidade para fazer comida, para cuidar dos filhos, para ficar, vai estudar. Ele é jovem, mas toda hora a gente tem que ficar falando, vai estudar. Já estudou um pouquinho hoje? Vai ter prova. Então, além das coisas secundárias, a gente não pode esquecer da palavra de Deus, porque é ela que nos coloca de pé, é ela que nos fortifica, ela que nos dá força. Então, muitas das vezes a gente está preparando toda a nossa lição para domingo, e aí quando a gente chega, cadê minha classe? Nosso coração fica tão entristecido, porque não aparece nenhuma criança. E aí eu fico perguntando, eu sei que é difícil, ficar na frente de um computador, uma criança, é super difícil, não é fácil.
estar me emocionando aqui. Mas dói. A gente prepara, faz tudo e a gente liga essa tela e não vê nenhuma carinha aqui. E cada carinha que aparece, a gente se alegra. Porque a palavra está sendo semeada. E o nosso propósito aqui é esse, falar a palavra de Cristo. Porque muitas das vezes a gente acha departamento infantil, vai fazer só brincadeiras. Não. Tem um momento de brincar? Claro que tem, até porque criança gosta de brincar, fazer dinâmicas. Mas tem a palavra. E a palavra precisa ser pregada. Porque o mundo de hoje está cada vez mais atento pelas nossas crianças. O nosso pastor tem grande desafio em relação a isso. Tanto com as crianças, tanto como os adolescentes. O desafio é enorme. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A partir de mim. Estou me colocando também aqui. Porque o meu desafio é muito grande com o meu filho também. Então, eu peço a ajuda de vocês também em relação a isso. Os meus são menores, é pior ainda, porque crianças menores de 6 anos, ficar na frente do computador é mais difícil, eu sei. Juniores é mais fácil. Então, prender a atenção deles por alguns minutos, a lição tem que ser mais rápida, a linguagem tem que ser mais rápida, porque senão não fica. Na salinha já é difícil, porque a gente tem que fazer brincadeiras dinâmicas e falar a palavra para eles prestarem atenção. Nós temos que ser mais repetitivos. Então, nós precisamos do apoio de vocês. Nosso culto já está abrindo à noite, algumas crianças já estão indo à noite. Nós vamos também nos esforçar para abrir nossa classe lá, para que a palavra queira ser empregada. A criança precisa ter reverência quando você ficar lá sentado e ouvir a palavra de Deus. Tia Mari, quer falar alguma coisa? Tia Mari é dos primários. Eu quero falar só uma coisa que eu li nesse livro, EIOU, é uma frase que eu li e eu trouxe como reflexão para mim e eu quero deixar como reflexão para todas nós. Nossos filhos estão sendo igrejados ou evangelizados? Então, essa frase me impactou muito. Eu tenho um filho de 15 anos, vai fazer 16, está se preparando para uma carreira militar, daqui a pouco está indo embora. E eu creio que ele foi evangelizado. Porque se ele foi somente igrejado, ele não vai fazer diferença na geração dele, como disse a Joyce. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, que hoje, a gente pare para pensar, né, e entender se nós estamos igrejando ou evangelizando os nossos filhos. E é isso, falar como a Jaque falou, né? A gente está aprendendo, nós somos uma equipe nova, a gente está se conhecendo e a gente tem tido muito amor e muita vontade de fazer, mas a gente precisa de todas, né? De todas as mães participando, entrando, a gente sabe que não é fácil, a vida é corrida. Às vezes parece que em casa é mais fácil, mas quando você pensa que não, a reunião era 7 horas, já é 8, você esqueceu de entrar, a gente entende, faz parte, né? Mas, assim, deixar para vocês essa questão de que a gente ama muito o que a gente faz, né? Jaque, Beth, Dal. A gente está nesse departamento por amor, né? Por vontade mesmo de fazer o melhor. E a gente não consegue fazer isso sozinha, né? A gente precisa da ajuda de todos vocês. A Beth. Eu sou muito grata ao Senhor por vocês estarem aqui. Nós precisávamos que vocês estivessem aqui hoje. Nós temos tido momentos com as nossas crianças semanalmente, às sextas-feiras, domingo, a gente tem dado um pouquinho da gente, mas a gente precisava... Oi. Só um minutinho, tia. Eu gostaria de sair, porque senão amanhã os meninos não vão poder, não tem internet, porque eu não tenho Wi-Fi em casa. Tá bom. Aí os meninos, para participar amanhã, eu tenho que sair um pouco mais cedo. Bom. Tá bom? Tá bom, minha querida. Obrigada, Rosane. Foi muito gratificante para você essa mensagem para meu coração. Amém, amém. Deus abençoe Obrigada, a todos vocês. Um beijo, tá? Beijo. Então, eu sou grata ao Senhor pela oportunidade de cada uma de vocês que estiveram aqui
para ouvir um pouquinho daquilo que nós tínhamos a falar. Vocês não sabiam que teria a Joyce, acredito que não sabia que teria a Joyce como palestrante, mas vocês confiam no nosso trabalho, e vocês confiam a nós, as crianças de vocês. Então, que vocês possam realmente pensar tudo isso que a Joyce falou aqui hoje. A gente está fazendo uma leitura de livros, esse livro tem mexido muito com a gente tem visto como tem sido grande a investida do adversário na vida das nossas crianças, e muitas das vezes passa desapercebido dentro das nossas casas, com televisões, com videogames, com jogos, mas a gente precisa também de vocês. E só em vocês estarem aqui hoje, dando ouvido ao que o Departamento Infantil, que o Senhor Jesus quis trazer hoje para nós, que também somos mãe para vocês, isso já foi de grande valia. Já foi de grande valia. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E que agora vamos colocar em prática tudo isso. Não é fácil. Não é fácil. Eu também tenho uma de 7 anos, 6. E eu digo, eu precisava muito dessa palestra hoje. Eu precisava muito dessa palavra hoje. O Senhor falou tremendamente no meu coração. Então, assim, eu louvo a Deus pela oportunidade que cada uma de vocês deu ao Senhor de ministrar ao coraçãozinho de vocês. Obrigada. Obrigada, Alva. Primeiro, eu quero agradecer a Joyce por essa palavra poderosa. Eu quero agradecer porque você, Joyce, falou muita coisa para mim. Eu sei que cada uma de nós vai sair daqui alimentada. E eu quero deixar para você, mãe, que também tem o seu adolescente, né? A gente tem os filhos que, como a Marilene, tem adolescentes, e às vezes a gente olha para eles e diz assim, agora já era, né? Ou seja, agora ele já está completamente fora da igreja, completamente... E eu tenho certeza que quando os discípulos olharam aquela grande multidão, eles viram assim, olha, agora já era, agora a gente já não tem alimento, a gente não se preparou para 5.000 homens. E talvez esse seja o seu sentimento agora já era. Mas não, Jesus sempre tem a saída. Sempre tem a saída. Pede a Ele a saída. Pede a Ele a saída. Muito obrigada, tá, Joyce? Beijo. A tia Carol tem um desafio também muito grande ali no Azul, né? Ela sempre nos ajuda e ela ali sempre tenta colocar as crianças todas ali na casa dela para que possa apresentar no momento do nosso culto ou em alguma atividade extra que a gente faz, porque a gente sabe da dificuldade que as crianças têm de ter a internet para tentar acessar, e a Carol sempre se disponibiliza para ajudar e para colocar todas as crianças ali na casa dela, para que possa participar dos nossos desafios, das nossas mensagens, e a Carol sempre está ali disposta para poder nos ajudar. Carol, você quer falar alguma coisa? Tá tendo um movimento aqui, eu não vou conseguir falar aqui na rua aqui, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz, louvo a Deus por essa igreja, por esse departamento, e louvo a Deus por essa mensagem, né? Agora passou aqui mais ou menos barulho. Então eu queria louvar a Deus pela vida da Joyce, pela vida da pastora Dalva, Marilene, Beth. Tenho aprendido muito com vocês. E tudo que eu aprendo com vocês eu tento aplicar com as nossas crianças aqui da comunidade, que frequentam a nossa igreja. E com certeza será um novo tempo, né? E nada do que a gente faz é em vão. Então, que a gente, primeiramente, venha saber que a responsabilidade não é somente da igreja, né? Nós somos parceiros, estamos juntos para poder construir as crianças um caráter cristão. Então, que a gente possa tomar posse dessa nossa responsabilidade. Amém? Amém. Agora, queria dar oportunidade para as mães, que eu vi que a Luzineide também foi ali tocada com a mensagem da Joyce, como todas nós, que cada mãe que quiser falar, podem falar. Pode falar, Lu. Eu quero agradecer, né, pelo convite de vocês. Às vezes é difícil realmente a gente achar um tempo para participar, mas a Beth logo cedo mandou uma mensagem para mim, eu vi rápido, desculpa, Beth, eu nem tive tempo de responder,
Mas, assim, ficou gravado aquilo que eu tinha que participar, 5 horas, porque, assim, os filhos da gente realmente têm que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E, assim, eu particularmente, eu me cobro muito, eu acho que eu tenho sido muito negligente, é muita cobrança, é muita coisa, é trabalho, é casa, é estudo, e, assim, é um turbilhão de coisas, né? Mas os filhos da gente realmente têm que estar em primeiro lugar, e é sempre bom alguém estar lembrando isso pra gente, que a gente é tão sufocado por tanta coisa que, sei lá, às vezes a gente acaba esquecendo desses detalhes, de perguntar, de olhar como é que estão, se estão precisando de alguma coisa além do essencial, que é o alimento, são as necessidades básicas, né? Então, a gente tem que estar realmente com esse olhar voltado para os filhos da gente, que são o tesouro, né? E que nós vamos prestar contas realmente dos nossos filhos. Somos nós que vamos prestar contas. Eu agradeço imensamente. Vocês, assim, têm sido uma bênção na vida dos filhos da gente. Assim, o departamento infantil de Laranjeiras, eu acho que é único. Eu nunca vi um igual ao departamento infantil. É um cuidado muito grande da gente. Eu só louvo a Deus pela vida de vocês. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Alguma mãezinha quer falar? Mari, Gabi. Amém. Eu vou falar um pouquinho. Pode falar. Então, realmente é gratificante, né? Eu também louvo a Deus pela vida da Joyce. Falou coisas assim. Vocês estão ouvindo? Rejane, nós não estamos te ouvindo. Muitas das vezes a gente não está e está à nossa volta, né? Quem é que vai chegar primeiro? A gente não está te ouvindo. Repete tudinho que seu som está falhando. O som está falhando. Ou internet a gente está. Caiu. Melhorou? Vai. É a internet, eu estou nos meus dados móveis, a gente ficou sem internet, Wi-Fi. Então, a louva a Deus pela vida da Joyce, porque ela falou assim, coisas profundas, e o que mais mexeu comigo foi o que vai chegar primeiro. É muito forte, né? Cada uma de nós, como mães, né? Ela falou, possamos prestar mais atenção nas coisas que nossos filhos veem, nas amizades, porque foi o que ela falou. O Senhor, ele colocou cada filho, eu tenho 5, e os 5 ele deu para mim, não deu para o vizinho, né? Porque assim ela disse. E é verdade, ele colocou nas nossas mãos essa responsabilidade para que nós possamos cuidar dos nossos pequeninos, né? E como nós estamos cuidando? Foi profundo essa reunião, gostei muito, muito produtiva e um despertar, né, para nós mães, né? Amém, só isso mesmo. A paz, minhas irmãs. A paz. Eu quero agradecer a Deus. Eu sou uma pessoa, assim, às vezes, não sei se vocês percebem, um pouco tímida também, mas eu gosto de investir em Laura e em Sofia. A gente vem de uma igreja muito ativa, inclusive elas. E eu agradeço muito a Deus, né, por esse momento, porque a fase para a gente também é difícil, de adaptação, mas eu tenho certeza que Deus, Ele colocou a gente no lugar certo. E eu louvo a Deus pelo crescimento delas e pela vida de vocês, porque uma coisa que eu observo muito, eu comento muito com Silas aqui em casa, é isso. É a disponibilidade, né? A vontade de fazer a criança feliz
crescendo no reino de Deus. E não são todas as pessoas que gostam disso. E eu sei que vocês renunciam muito para chegar a isso, a um sábado, a um domingo. E eu tenho agradecido a Deus pela vida de cada uma. E agradecendo a Deus, porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Eu tenho certeza que Ele colocou a gente no melhor lugar. Então, estou grata. Obrigada a todas. E foi muito edificante para mim também. Ô Mari, deixa eu aproveitar a oportunidade de te dar os parabéns pelo aniversário de casamento, porque no último domingo a Sofia não falava em outra coisa, só no orar, agradecer a Deus pelo aniversário de casamento dos pais dela. Ai, eu vi a postagem do Silas também no Face. Parabéns. Estavam lindas as fotos. Graças a Deus. Homenagem linda. Amém, parabéns. Mas eu acho que o nosso objetivo está sendo alcançado. Assim, eu fui muito tocada e que a gente possa, juntas, né? Jaqueline, ó, minha filha está precisando disso, posso contar com você? Vamos orar juntas. Vamos mandar mensagem uma para outra. Esse é o objetivo, porque eu sei que a luta é grande. Que a gente possa estar orando uma pelo filho da outra. Nós podemos nos unir, tem as mães de joelho toda quinta-feira. Nós podemos colocar o nome dos nossos filhos para orar. Que possamos juntos realmente entregar os nossos filhos aos pés do Senhor. Que possamos estar ali sempre orando por eles. Uma pelo filho da outra. Tá bom? Pode contar comigo também. Eis-me aqui. Meu telefone está para todo mundo usar no grupo. Podem me mandar mensagem à vontade. Acho que a Ivoneide quer falar, né? Oi. Agradeço a Deus pela vida de vocês e pelo carinho que tem com a minha filha. A tia mais antiga já está na minha segunda, né? Teve o Eric também, que infelizmente saiu da presença do Senhor. Mas eu sei que ele vai voltar. Sabe, dessa pandemia, ele não estava entrando aqui, porque ele não se cuida essa semana. Eu deixei ele entrar, falei, seja o que Deus quiser, sabe, deixei ele entrar, ele passou o dia todo, assim, foi mover de Deus, faltou energia na casa dele, faltou aqui. Aí, como ela fica escura, ele correu para cá e passou o dia aqui, almoçou com a gente, relaxou, e aí eu tive a oportunidade de falar de Deus, né, falar os propósitos de Deus, do que ele deixou para trás. E uma coisa que me alegrou que, assim, ele sabe que ele está fazendo errado e ele fala que vai voltar, ele tem desejo de voltar. E, assim, a semente foi plantada. É isso que eu aprendi, que a gente tem que plantar a semente no coração dos nossos filhos, porque um dia eles podem ir, né? Mas o mover de Deus vai ficar, aquela sementinha vai ficar. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Não é nosso querer, né, que ele esteja como ele está, mas que eu sei que Deus está cuidando, está protegendo. E agradeço a vocês pela vida da minha filha, da Gabriele, que não dá tanto trabalho para vocês como ele deu, né? É mais calma. E uma coisa que a Joyce falou me fez lembrar. Na pandemia, eu vi um filme com a Gabi, porque sempre que ela está vendo desenho, e aí eu fico prestando atenção, por mais que eu não estou prestando atenção no desenho, eu fico prestando atenção nas palavras que o desenho fala. E aí eu ligo o alerta e começo a olhar. E aí eu falo assim, bora ouvir um louvor, bora ver um filme gospel, aí a gente vai. Aí essa semana eu coloquei um filme que a gente já tinha visto, e ela até reclamou, mãe, mas de novo esse filme? Eu falei, vamos ver de novo, que é Milagres no Paraíso. Aí a gente viu o filme e no final ela me fez uma pergunta, porque no final tem o pai de uma menininha que não acreditava em Deus, né? E no final ele vai à igreja ajudar a testemunhar sobre o milagre na vida da menina, da que foi amiga da filha dele. E aí no final a Gabi me pergunta, poxa mãe, mas por que Deus deixou a filha dele morrer? Aí eu falei assim, pois é, mas se a filha dele não morre, a filha dela morreu, mas a filha dele morreu, mas foi salva. Se a filha dele não morre,
ele não ia estar na presença do Senhor. Viu como ele foi para a igreja? Ele foi para a igreja por quê? Porque a filha dele morreu e ele testemunhou. Se a filha dele está viva, de repente ele não ia testemunhar o amor de Deus que ele viu na vida da amiguinha dela, e a menina falou que estava feliz nos últimos dias de vida dela. Ela contava para o pai que estava feliz, que não tinha medo da morte. Aí, e sim, essas perguntas que às vezes eles nos fazem, aí ajuda eles a crescer espiritualmente, né? E depois eu fiquei pensando, como é que pode, né? Um filme que ela não queria mais ver, e ela já tinha visto o filme, não tinha me feito pergunta nenhuma, e dessa vez ela falou, poxa, mas por que Deus deixou a filha dele morrer? Ela falou assim, para que o pai dela tenha a salvação, filho. Através da filha dele, a filha dele foi salva, e ele também vai ter a salvação agora. Então, o que importa para Deus é a alma da gente ser salva. Então, assim, a gente tem que ficar realmente alerta. E, assim, ela me faz muita pergunta, muitas. Tem, às vezes, eu confesso para vocês que, às vezes, eu fico sem conseguir responder. Ontem mesmo eu achei de ver um primo que ele é pastor, pregador, Ezequiel, alguma coisa. E aí ele falou uma palavra, como eu falei, tem criança aqui, coisa que o homem faz. E aí ela me perguntou, mãe, o que é isso? Aí eu falei assim, filha, eu não vou te falar, porque se você não tem idade para isso. Realmente tem coisa assim que não dá para a gente, na hora eu não consigo responder para ela. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, porque eu sei que ela está crescendo espiritualmente. Às vezes, assim, eu me sinto a filha, em vez de ser a mãe, eu me sinto a filha, como se fosse a filha dela. Ela percebe, assim, no ar que eu estou triste, aí ela vem me dar um abraço. Aí ela vai me abraçar e fala, mamãe, você sabe que eu te amo, né? Você sabe que eu não vivo sem você, né? E aí, assim, ela me ajuda muito espiritualmente, sabe? Muito. E, assim, a gente tem que plantar realmente a sementinha e, às vezes, a gente acha que vai ajudar o filho e a gente é ajudada. Muitas vezes eu sou ajudada pela minha filha e sei que as tias são responsáveis por isso. Claro, primeiramente Deus que colocou vocês na vida dela, na minha vida. Tá? E só tenho a agradecer a Deus por cada um de vocês e, como sempre, peço oração pela vida do Eric, né? A Jaque, a Dalva, as tias mais antigas, né? Sabe da minha história. E eu peço que vocês continuem orando pelo meu filho. Tá? Vamos para o último sorteio? Tia Dalva, fala o número de 1 a 14. Menos o 12, que já foi sorteado. Número 7. Agora é da região. Número? 7. Luzineide. Luzineide foi sorteada. Então, as sorteadas foi a Luzineide e a Thelma. Eu vou fazer chegar à mão de vocês o livro, tá bom? Vou botar uma dedicatória do departamento para vocês duas, tá? Vocês vão adorar o livro. E quem quiser também a indicação do livro também, ele realmente é maravilhoso, né? Muito bom. Nós estamos lendo alguns livros, e aí depois a gente pode até colocar qualquer coisa lá no departamento infantil, né? E aí as mães que quiserem ler, eu tenho vários sobre mães, sobre oração, eu também vou colocar os meus lá e a gente faz uma plataformazinha para que a gente possa dividir os nossos livros. Tá bom? Muito obrigada, Joyce, por sempre estar disposta a nos ajudar, tá bom? Muito obrigada. Beijo. Gente, um beijo para vocês, Flávia, muito obrigada, tá? Eu sei que a Sofia ainda tem 2 aninhos, já vai começando aí a preparar aquele coraçãozinho. Obrigada a todas, tá bom? Obrigada, gente. Tá, gente, obrigada. Beijo, Deus abençoe grandemente vocês, tá bom, meninas? Beijo, meus amores. Gente, só lembrando, amanhã nós temos culto